Olá, líderes! Neste vídeo, a Flávia, o George e eu conversaremos com você sobre a cultura do gap, algo muito presente nas empresas. Mas afinal, o que é essa cultura do gap? Bem, a cultura do gap é conhecida por abordar duas coisas. A primeira delas é identificar pontos de melhoria e, em cima desses pontos de melhoria, desenhar um plano de ação para ser feita essa melhoria. Esse é um modelo de desenvolvimento humano em que se entende que, para a pessoa se desenvolver, você tem que trabalhar e melhorar esses gaps. Por exemplo, qualquer funcionário, colaborador da sua equipe que esteja com alguma dificuldade em alguma área específica, o que você faz? Você tenta identificar essa dificuldade, onde é que a pessoa está falhando, e em cima disso você costuma dar um treinamento para ela, oferecer alguma forma dela se desenvolver nessa linha. Quantos de vocês já não fizeram isso? É comum na sua empresa? Pois bem, como tem sido o resultado dessas melhorias? Você tem visto esse desenvolvimento? Eu queria agora convidar o George para compartilhar aqui com a gente um pouco. Conta um pouco da experiência e dos exemplos que você conhece sobre isso. Bom, então, essa cultura do gap, ela vem já de longa data, né? Nós temos 3 gerações aqui no vídeo e nós fomos ensinados culturalmente para a mesma coisa que o Caleb falou, de achar onde a gente pode melhorar e executar um plano para melhorar isso aí, né? Um exemplo que o Marcus Buckingham deu para a gente numa palestra no Rio de Janeiro foi que o exemplo que ele deu é que o seu filho chega em casa com as notas, ele tem uma nota 10, uma nota 9, 8, outro 10 e um 5 em matemática, por exemplo. E a primeira reação dos pais não é em cima do puxa vida, você fez tão bem com os 10 aqui, é nossa, como é que você tirou um 5? Como que nós podemos fazer para te ajudar? Ou vamos escalar um professor adicional para melhorar isso aí. Mas raramente é falado sobre o que a pessoa fez de bem, de bom. E isso é a cultura do gap, é o foco no que a gente pode melhorar, não no foco no que a gente tem. E isso é uma coisa que a gente traz da nossa cultura do dia a dia para dentro das empresas hoje em dia. E onde é o centro de foco de treinamento. O que a gente pode treinar para melhorar, em vez de treinar no que a gente faz bem. Muito interessante, porque, inclusive, a Gallup provou isso aí que você está dizendo, né, de uma pesquisa feita com estudantes a respeito de métodos e tempo de leitura, pegou um grupo de estudantes para poder fazer uma estimativa, fazer uma métrica a respeito do desempenho dessas pessoas, pegou um número X e testou, deu um texto para essas pessoas lerem e fez uma medição inicial. Nessa medição inicial, algumas pessoas tiveram um tempo médio de 90 palavras por minuto, né, lendo, e o outro grupo teve uma média de 350 palavras por minuto. Então, já nessa primeira fase da pesquisa, o que foi verificado? Algumas pessoas tinham mais, outras pessoas tinham menos facilidade, né? Então, de um lado ficou 90 palavras por minuto, de outro lado 350 palavras por minuto. Depois foi empregado determinado esforço e tempo de dedicação em cima de melhoria de desempenho com essa leitura, para poder ver quem conseguiria ali se desenvolver mais, ler mais e melhorar naquilo que estava sendo feito. E após um tempo de dedicação em cima disso, quem lia 90 palavras por minuto melhorou em média ali de 79% no desempenho e começou a ler 150 palavras por minuto. Ao outro grupo que já lia 350 palavras e que, evidentemente, já tinha uma performance melhor do que o primeiro grupo e dedicou mais esforço e mais tempo para poder aprender mais, vamos dizer assim, mais técnica, começou a ler 2.900 palavras por minuto, com a melhoria de 830% mais de desempenho em cima do seu esforço. Então, o que a gente pode ver com isso, né? Mesmo aquelas primeiras pessoas que liam 90 palavras por minuto, elas se esforçaram muito e elas conseguiram melhorar 150 palavras por minuto. Quem já tinha uma performance melhor, que já começou na frente, né? Já começou com 350 palavras por minuto. Então, até aquele primeiro grupo que se esforçou não conseguiu alcançar o pior resultado do primeiro grupo, né? E que conseguiu, sim, alta performance, lendo 2.900 palavras por minuto.
Então, isso aí que você trouxe nesse primeiro momento, a Gallup provou de que dentro da zona de talento é que existe realmente a alta performance e dentro da zona de fraqueza e de gap que a gente consegue fazer é não ser tão ruim assim em determinada coisa, né? E aí, quando a gente pensa que onde está o nosso tempo, onde está o nosso esforço, está o nosso resultado, quanto mais a gente emerge, quanto mais a gente aprofunda na cultura da fraqueza, o que a gente consegue são equipes, pessoas ao nosso redor medianas. Né? A gente não consegue, porque a gente consegue sair de 90 para 150 palavras por minuto. E se a gente tem uma equipe que já tem uma aptidão para alguma coisa, ela pode chegar a uma alta performance em alguma coisa. Né? Isso aqui é só uma metáfora que a gente está fazendo, contextualizando os dados da pesquisa, né, a um contexto, mas que dentro das empresas, quando a gente passa a não olhar para a fraqueza e passa a olhar para algo que as pessoas têm realmente uma competência maior para ser desenvolvida, a gente consegue atingir alta performance. Exatamente, Flávia. E quantos gerentes dariam um treinamento para aquele grupo que já lia 350 palavras por minuto? Quase nunca. É sempre focado nas pessoas que têm alguma deficiência, um gap, para tentar melhorar essas pessoas. Mas olha o que acontece quando você envia para um treinamento uma pessoa que já tem essa aptidão, que já tem talento naquela área, a performance sobe radicalmente. Então, a gente está buscando desmistificar esse cultura do gap para jogar ela para uma cultura de talento, de botar as pessoas fazendo as coisas que elas fazem bem, treinar, dar conhecimento, dar técnicas para eles fazerem ainda melhor. E aí sim que você vai ter o crescimento na produtividade e no alto desempenho. Ô, Caleb, essa é uma oportunidade para a gente sair, para a gente poder entender que dentro da cultura do gap tem uma coisa escondida, né? Que é a questão de todo mundo ser bom em tudo, né? E que a gente consegue romper com isso, né? Sim, a premissa que está por trás, ou as premissas, uma delas é que tudo é só você pode aprender. Então, qualquer comportamento, qualquer coisa é uma questão de aprendizado. Eu posso aprender e posso copiar e vou conseguir fazer igual. Tem uma outra premissa que é que os melhores em alguma coisa fazem tudo do mesmo jeito. E aí, quando a gente começa a olhar essas premissas, elas podem trazer para a gente essa ideia. Então, tudo se resolve fazendo um curso, lendo um livro, e isso leva a gente a ter uma conclusão também curiosa de que para você ter sucesso, então, é só você investir nos gaps, né? O melhor caminho para você ter o alto desempenho vai ser corrigindo os gaps. Afinal, se tudo eu posso aprender, se os melhores já têm um jeito de fazer, já tem um modelo para seguir, é só pegar o melhor modelo e jogar todo mundo para aprender como copiar esse melhor modelo. E o que a Gallup descobriu é que isso não é verdade. Essas bases, essas premissas, elas são erradas. Na verdade, tem coisas que cada um consegue fazer muito melhor do que o outro. Há um fator interno que a gente chama de talento, que são características naturais. Então, não é todo mundo que consegue fazer tudo. Segundo lugar, as melhores pessoas que, né, os melhores profissionais ou aqueles que apresentam desempenho superior, eles fazem as coisas de forma diferente umas das outras. Elas conseguem alto desempenho, mas o como delas é diferente. Por quê? Porque elas são diferentes umas das outras. Elas têm talentos diferentes. Por isso que quando a gente começa agora a falar sobre essa mudança de paradigma do desenvolvimento, é que corrigir o gap não é o que vai te levar ao sucesso. Ele vai te impedir de fracassar. Mas a ausência de fracasso não é igual a sucesso. Assim como a ausência de doença não é igual à saúde, a ausência de fracasso não é igual a sucesso. Não perder o jogo e empatar não é ganhar o jogo. Como é que a gente faz para ganhar o jogo? Aí é onde a gente entende que quando você investe no talento, agregando nele novamente conhecimento, técnica, habilidade, tudo, você vai desenvolvendo cada vez mais do seu jeito. O alto desempenho, ele tem uma característica própria de cada pessoa. Quando você se conhece melhor, esse é um caminho muito interessante para você poder atingir resultados superiores. Nossa, é tão interessante isso que você falou, né, Caleb? Porque quanta perda de identidade existe dentro dessa cultura da fraqueza, né? O quanto que você deixa de ser você para poder atender uma expectativa do meio com relação a coisas que não necessariamente fazem sentido e que você tem facilidade realmente de desempenhar. E aí você fica ali dedicando o seu tempo, se doando para algo que no final das contas vai ser como resultado uma frustração muito grande, né? Sim.
E olha só a perda de oportunidade da pessoa desenvolver aquilo que ela é muito melhor, porque ela passa o quê? Como você falou, onde você vai focar o tempo é onde você vai ter o desempenho. Então você tira o esforço naquilo que você poderia fazer mais diferença e você começa a focar tudo aquilo naquilo que você está com a nota pior, com aquilo que não tem tanto a ver com você, que você precisava, no fundo, era só passar. Mas se você está dedicando todo o seu tempo para aquilo, quanto tempo vai sobrar para você fazer aquilo que tem a ver com você, que você pode se destacar, que você pode fazer a diferença, onde você pode ter o alto desempenho? Acho que é exatamente isso, né? Por isso que eu falei, uma perda de identidade. Você passa a ser apenas mais um, quando na verdade você já nasceu com coisas que te fazem único, né? E aí talvez você perca o seu olhar, a oportunidade de olhar para isso, né? E queira se encaixar em formas que talvez não façam sentido para você, né, Jorge? É isso mesmo. Quando as pessoas começam a descobrir o que elas são únicas, elas começam a abrir a porta do potencial que elas têm como em termos de desempenho. E essa cultura do gap força a gente a entrar em caixinhas iguais, cada um de nós. Isso não ajuda ninguém. Então, como líder, quando você olha para suas pessoas, é muito entender o que elas trazem de bem, de bom para aquela função e potencializar isso aí. E na área que não é tão boa, a gente tem que achar a causa raiz. Está fora da área de talento ou falta conhecimento ou habilidades ou técnicas. Quando já está na área de talento e a pessoa precisa de conhecimento, aí sim o treinamento é efetivo e cria excelência. Mas quando a pessoa está fora dessa área de talento, você investir naquilo não vai melhorar a performance da pessoa em nada. E tira o tempo necessário para desenvolver o que ela tem. Isso é fatal dentro da estrutura de desenvolvimento. Acho que é exatamente isso, né? Por isso que eu falei, uma perda de identidade. Você passa a ser apenas mais um, quando na verdade você já nasceu com coisas que te fazem único, né? E aí talvez você perca o seu olhar, a oportunidade de olhar para isso, né? E queira se encaixar em formas que talvez não façam sentido para você, né, Jorge? Traz o sentimento de que ela não é boa em nada, né? E da mesma forma que a gente diz que ninguém é bom em todas as coisas, também ninguém é ruim em todas as coisas, né? É uma máxima recíproca, né? E que talvez esse olhar das instituições para uma maneira diferente de fazer as coisas e passar a reconhecer e ajudar a potencializar as forças que a pessoa tem, aí sim está a alta performance, está a grande potência das organizações, né? Porque se essas empresas, todas as empresas são feitas por pessoas, a gente maximizando a potência, a possibilidade de entrega dessas pessoas, a gente está melhorando as organizações, né? Com certeza, né? E muito em cima da. Quando as pessoas são únicas e diferentes, você tem como contribuir uma com a outra. E quando você faz isso, você traz o melhor das pessoas. Ninguém cresce sozinho, ninguém desenvolve sozinho, você desenvolve com as outras pessoas. Então, tentando forçar você a ser uma outra pessoa, não é o método mais eficiente para você se desenvolver. É você usar os talentos das outras pessoas onde você não tem e potencializar o que você tem, criar uma interdependência para ter um resultado muito mais efetivo no final. Quando a gente fala dessa questão da cultura do gap, acho que talvez seja uma dificuldade dos líderes e das organizações de entenderem que, na verdade, essa questão de não ser bom em tudo, né? E que nas coisas que aquela pessoa já tem aptidão, dedicando mais tempo e esforço, ela vai conseguir ser melhor ainda, né? Eu acho que quando a gente começou, a gente estava falando ali a respeito do quanto que, quando a gente está ali numa sala de aula, desde a nossa infância, né? Infância, juventude, tínhamos uma nota ruim, a gente não tinha o parabéns pela nota 10 e tinha um direcionamento de aula particular para a nota mais baixa. E assim acontece nas organizações ainda. Você, ao invés de ter um treinamento para coisas que você já é bom e você se tornar extraordinário, virar realmente uma referência dentro da empresa naquele assunto, naquela forma de fazer, que seja, a gente não. A gente, isso aqui você ainda não é tão bom. O feedback é sempre de melhoria. O feedback em cima da fraqueza, cutucando ali aquele 10% que você tem que talvez não seja tão destacado, assim, vamos falar dessa maneira. E aí cria, além dessa questão da motivação que você já trouxe,
cria uma questão do cara não entender pertencimento. Eu realmente faço parte disso aqui, a minha contribuição ela é boa o suficiente para que eu continue fazendo aquilo que eu faço, que eu acho que é bom, porque também ninguém nem me fala se o que eu faço legal está tão bom assim. Então, na verdade, eu tenho até que sair do pressuposto de que o que ninguém está reclamando está legal. Não tem ninguém reclamando disso, significa que está bom. Né? Acho que a cultura do gap tem muito isso, né? De pressupor que aquilo que é feito de legal é mais do que obrigação e aquilo que continua sendo uma fraqueza deve ser muito bobo, deve ser muito burro, deve estar fazendo de bobo, de surdo, porque ainda não entendeu que a gente está aí há um ano, há tanto tempo falando da mesma coisa. Mas talvez estejam sim falando da mesma coisa porque não faz sentido para aquela pessoa e ela esteja absolutamente fora de uma zona de desenvolvimento dela, né? Isso aí, quando a gente não tem então esse reconhecimento do que a pessoa agrega, ela nem sabe, porque muitas vezes para aquilo é natural para ela, ela nem imagina que aquilo que ela faz tão bem, muito melhor que os outros, poderia agregar para o time. E aí, quando a gente está na cultura do gap, ela fica muito mais do, será que vão falar de novo que eu não consigo fazer? Será que, né? Ela fica sempre na dúvida, porque está sempre sendo questionada sobre sua competência. E aí aquilo que talvez ela faça bem, que até você como líder, você possa reconhecer alguém na sua equipe, nossa, mas ela é fantástica naquilo, mas você não verbaliza isso porque você está mais preocupado em trabalhar o gap, essa deficiência que ela tem, ela começa a se definir pelas suas deficiências, ao invés de se definir pelas suas qualidades. E aí você fala, não, mas por que você não participa mais fazendo? Mas eu não sabia que aquilo era bom. Por quê? Porque ninguém nunca falou para ela. A questão do autoconhecimento, o papel do líder é muito importante, porque você como líder, você pode levar para os seus colaboradores, para eles saberem onde eles fazem a diferença na equipe, como eles fazem a diferença na equipe. Isso é importante reforçar. Isso vai facilitar o trabalho em equipe, vai reduzir a carga que você tem de peso, porque a pessoa ela vai saber que ela pode contribuir com aquilo, vai melhorar o clima, porque está todo mundo olhando e falando, que bom, a nossa equipe tem muitas qualidades. Então, olha só, né? Até para falar da cultura do gap, um exemplo muito tranquilo que sempre acontece nos nossos cursos e treinamentos e formações. Liste 5 defeitos que você tem. Anota aí, faça aí você esse exercício. Beleza, só em 5, tá bom? Pode parar. Agora liste 5 qualidades que você tem. Eu posso dar aqui uns 5 minutos que às vezes não sai 2 itens. Eu faço isso em treinamentos, né? A gente faz aqui também, todo mundo em treinamento. Você pergunta, a pessoa tem muita facilidade. Não, defeitos eu tenho um montão. Ela lista todos. Precisa de mais? Você precisa de mais, né? Agora, fala de qualidades. Não, mas se eu falar de qualidade, sabe qual que é o problema? Vão achar que eu sou uma pessoa convencida, vão achar que eu sou uma pessoa... Eu tô me achando aqui que eu tenho qualidades. Então a gente até tem um traço cultural que às vezes atrapalha isso, de parecer que se você fala que você faz bem alguma coisa, você está se achando. E será que isso é verdade, gente? O que vocês acham? Mas esse exemplo que você trouxe aí, cara, isso não funciona para entrevista de emprego, viu? Porque, olha, são duas coisas. Persistência aí. Eu sou tão persistente que eu chego a ser teimoso. Eu sou tão excelente que eu chego a ser perfeccionista. Os maiores defeitos, né? Aí não se encaixa. É só para essa atividade aqui, viu, gente? Não tem ninguém avaliando, vocês podem ser os mais sinceros possíveis. Mas é isso aí mesmo. E sabe o que eu acho mais interessante, Caleb, que você trouxe? Toda a cultura de gap traz junto uma síndrome de Gabriela, você concorda? Eu nasci assim, eu cresci assim. Por quê? Por que chega na síndrome de Gabriela? Por conta da desmotivação, do baixo pertencimento, da frustração em nível máximo, onde a pessoa se sente incapaz de progredir, onde a pessoa se sente incapaz de se desenvolver. E aí o que ela começa a fazer? Toda vez que toca nesse assunto, ela foge. Seja através de palavras ou até de sumir de reuniões, de saber já o que vai ser falado e não querer participar, e chegar num ponto até de falar assim, nossa, se trocar mais esse ponto em alguma reunião, eu vou pedir para sair, porque eu não consigo fazer isso, eu sempre fui assim, eu não vou melhorar, porque é bater muito forte em cima da fraqueza e ter muito pouco reconhecimento em cima dos acertos. E esse nível de frustração leva aí para a síndrome de Gabriela, né? Sim, concordo. E ainda tem um caso interessante, eu tenho uma amiga que sempre falavam para ela, você não tem conhecimento técnico, você sabe muito pouco, porque você foi formado em outra coisa, sabe? Sempre jogavam nas costas dela uma pessoa altamente criativa e agregava com muitas ideias boas, mas sempre ficou com essa, você não é técnica. Ela teve que fazer pós-graduações para poder ter o diploma para falar, tá vendo, eu entendo. E ela não gostava, ela fez só para poder esfregar na cara e falar, tá vendo, eu tenho formação, agora não pode mais falar isso de mim. Olha só, né, até que ponto faz
E assim, agora ela está como líder, etc. Super legal, ela está conseguindo levar mais o lado de pessoas onde é mais valorizado certas características naturais dela. Mas olha que interessante isso, né? Para ela poder tirar, ela não fez o curso porque ela aprendeu, não, ela precisava de um diploma para provar para as pessoas, porque senão não ia acreditar. E aí você fica pensando, olha só a aplicação do tempo e como é que isso acaba influenciando até a carreira de uma pessoa. Porque essa cultura do gap, ele começa a definir as pessoas, né, dentro da empresa. Eles ficam conhecidos pelo gap e raramente são conhecidos pelas virtudes e os talentos. Isso é uma coisa muito difícil de você tirar, né? Depois que você é rotulado com o gap, é muito difícil mudar isso aí. E é uma pena porque essa pessoa fica quase totalmente desmotivada dentro dessa situação, a não ser a sua amiga que foi lá e pegou um doutorado, sei lá, e são poucas as pessoas que fariam esse tipo de ação para mudar essa situação. Então, quando a gente pega o gap, as pessoas ficam rotuladas e fica um negócio bastante desanimador para todo mundo. Vira aquela questão meio que de meme, né, Jorge? Vira uma brincadeira entre os colaboradores e às vezes é tão chato, porque às vezes pode ser uma brincadeira pública ou pode ser na ausência, você sabe que aquela brincadeira acontece, mas ela nunca acontece quando você está presente, isso aí começa a te derrubar de N formas, né? E aí você realmente veste aquela forma, veste aquela carapuça e fala, beleza, eu sou assim, e assim, eu com certeza não vou melhorar, porque todo mundo já sabe que eu sou assim, eu não mudo, isso aqui é a minha realidade, eu estou nesse buraco eu vou ficar, né? E acaba trazendo essa dor, né, de você sentir a incapacidade de uma melhoria, né? Sendo que você tem tantas coisas boas que possivelmente estão inexploradas, né? O líder tem que ter essa função, esse olhar, né, de primeiro analisar a causa raiz do gap. A causa raiz do gap é super importante, né, porque se ela é uma de talento, o encaixe na função, e essa encaixe é fundamental para a função, o líder tem que mudar a pessoa de lugar. Mas geralmente não é isso. Geralmente é um encaixe e entender o que essa pessoa tem de valor, que ela agrega, e achar um meio de fazer com que o gap desapareça. Pode ser que ela não possa virar uma excelência, mas que ela não fique como sendo o rótulo da pessoa. Isso, o líder tem essa responsabilidade de olhar dessa forma. E fazendo isso, muda totalmente o engajamento dessa pessoa. Então, essa gestão de fraqueza que você está falando, né, Jorge, é fazer simplesmente com que isso deixe de ser uma evidência, né? Deixe de ser uma marca principal e a gente possa realmente olhar para aquele colaborador com as coisas que ele tem de potencialidade, né? E não só o potencial, mas desenvolver o potencial, né? Não é só bastar a pessoa ter potencial, é focar naquele potencial, investir naquele potencial. Quando você investe naquele potencial, você tem um retorno muito maior para a pessoa, para o time e para a empresa. Quando você investe numa fraqueza, o investimento raramente é efetivo. Raramente é efetivo. Se você não sabe a causa raiz do problema e como é que esse problema está dentro do encaixe na função. Por exemplo, para você ter maestria em uma coisa, né, esse negócio de falar as pessoas que têm talento já estão lá na frente, não. Para você ter maestria numa coisa, você tem que treinar no mínimo 10 mil horas numa coisa. 10 mil horas praticando, adquirindo conhecimento, adquirindo habilidades, adquirindo técnicas, fazendo uma vez, fazendo. E para você pegar maestria, imagine o tempo que você tem que investir se você não tem talento, né? E a frustração da pessoa nessa situação. Então, vamos focar no que as pessoas têm e realmente desenvolver aquilo
que o retorno para você como líder, para a empresa, para o grupo, para a Uhum. pessoa, vai ser infinitamente maior. Sim, e isso também, né, da gente falando dessa cultura do gap e da ideia de que talento é inimigo do esforço, é perigoso, porque a gente já tem aquele conto que as pessoas conhecem bem da lebre e da tartaruga. A lebre é talentosa, ela é rápida, e a tartaruga, ela é esforçada, mas devagar. E aí o que que acontece? Elas vão apostar uma corrida, a lebre parte na frente, está muito à frente da tartaruga, mas o que que ela decide fazer? Ela decide dormir. E aí, devagarinho, a tartaruga chega, passa a lebre e ganha a corrida. Só que aqui, essa história, ok, tem um resultado importante, mas ela engana a gente um pouquinho, né? Porque ela acaba falando que o importante é a pessoa se esforçar, e a cultura do gap traz um pouquinho disso, né? O importante é o esforço que vai poder resolver os seus problemas. Quem é talentoso é preguiçoso. Mas não, quando a gente está falando da cultura que investe nos talentos, que acredita no talento, você precisa investir naquilo que você tem mais potencial, porque esse potencial parado não vai gerar resultado. Então a cultura do gap, por um lado, ela pode trazer muito de que, legal, você tem que melhorar. Claro, todo mundo tem que melhorar. A gente fala de melhoria contínua, não é que agora falando de talento não tem mais melhoria contínua. Só que faz muita diferença onde que você vai aplicar essa melhoria. Onde que você vai investir o seu dinheiro para ter um retorno melhor, um custo-benefício melhor, um risco-retorno melhor. E nós entendemos que para você poder investir tempo, experiência, conhecimento, técnica, vale a pena você investir onde você tem talento. Porque aqui é a sua chance de se destacar, é a sua chance de extrair o seu melhor e não somente em termos de potencial, mas você também sai com uma sensação de satisfação maior. Sua questão de identidade fica mais forte, você se vê fortalecido. O George ele trouxe, né, o conceito do Marcus Buckingham, um cara pró aqui em liderança e equipes de alto desempenho, e ele gosta de dizer que quando a gente está focando no ponto forte, a gente sai fortalecido. E isso eu acho que é uma verdade muito bacana. Porque, por um lado, se a cultura do gap leva a gente a se sentir enfraquecido, né, fica pensando naquela reunião de feedback. E agora eu vou ter reunião de feedback, né? O que que vão falar mal de mim? Então você já vai preparado para apanhar, né? Muita gente já vai lá para a reunião de feedback, já, deixa eu preparar, né? Tem aquele, senta aí, né? Senta, e aí você já vai ouvir, e você já vai pensando o que que você vai falar para aquilo que vão criticar. E aí você sai né? Você sai daquela reunião, legal, falaram isso aqui, bom, dessa vez falaram isso, espero que não tenham falado daquilo. Mas qual que é a motivação de você trazer o seu melhor? O que que você discute sobre o futuro? Você acaba saindo de uma sessão meio que, tá bom, apanhei, agora vamos lá, força, resiliência, vamos dar certo, né? Não, é tão interessante isso aí que você trouxe, Caleb, porque dentro dessas questões de treinamento, existe uma estatística ela até geral, ela não é voltada para quem tem ou não talento, que é a estatística que fala que quando uma pessoa sai de um treinamento, ela perde talvez quase 80% de tudo que ela aprendeu ali, vai absorver um pouco mais do que 20%. Aí eu te pergunto, quando a gente tem uma empresa focada na fraqueza, que está tentando resolver um ponto não tão bom de um colaborador com o treinamento, o cara está ali dentro da sala de treinamento e na hora que ele vai se apresentar, pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Nem eu sei, a empresa me mandou. Se a estatística geral já fala que o cara vai absorver um pouco mais que 20%, vai perder quase 80%, imagina uma pessoa sem interesse no treinamento, o que essa pessoa está realmente absorvendo e o que a empresa realmente pretende resolver com isso. Né? Enquanto ela vai ser efetiva com essa atitude. Porque quando ela ainda leva uma pessoa que está dentro da zona de interesse, talento dela, daquilo que ela já faz muito bem, que ela pode potencializar, esse cara já vai ter um aproveitamento que pode ser um pouco maior do que essa estimativa, do que essa estatística. Né? Então, realmente, essa cultura de tentar trazer, através de um treinamento, sem entender a causa, aquilo que é uma deficiência em algum ponto daquele colaborador, é realmente uma cultura fadada a fracassar. Realmente é muito difícil você conseguir ter um bom desempenho com o colaborador através desse tipo de estimativa e de forma de conduzir a equipe. Né? Aqui a gente está falando assim, não é que não funciona, porque a gente vê diversas empresas até hoje usando isso, só que poderia ser bem melhor. Poderia ser bem melhor. De certa forma, pesquisas mostram que pessoas precisam de atenção. Então, e se você fala que focar no gap é um jeito de prestar atenção, eu estou prestando atenção na pessoa, só que eu estou ajudando a ela a esconder o seu potencial, a ela tentar aqui estar participando, mas sem estar no seu melhor estado. Aqui é como se a gente dissesse que tem dinheiro na mesa que você não enxerga.
tem a oportunidade de você gerar muito mais resultado com as pessoas que já estão aí. E quantas vezes, então, por causa do gap, a gente também não acaba, já que é assim, então vamos contratar alguém para poder cobrir o gap, já que não está dando, né? A gente vai usando outras estratégias e, no fundo, deixa de valorizar a pessoa que está lá dentro. Quantas vezes numa posição para você poder, ao invés de você conseguir trabalhar alguém dentro, que já conhece a cultura corporativa, que já conhece a equipe, e que ela poderia desempenhar bem se a gente prestasse mais atenção no que ela faz bem, a gente acaba trazendo alguém de fora e aquela pessoa fica altamente desmotivada, ela também não quer, vai embora também da empresa. Quantas vezes a gente, como líder, não está gerando aqui a rotatividade por não conhecer as potencialidades, os talentos dos nossos liderados? Mas eu acho que está funcionando com as empresas até hoje, mas tipo assim, vírgula, né? De que maneira isso realmente está funcionando com potência? Porque funciona com um número maior de pessoas, talvez para poder realizar a mesma coisa, o mesmo resultado sendo buscado por mais pessoas, justamente porque estão fora da zona de talento. E aí fica ali com aquele quadro de funcionários inflado, né? Muita gente para poder executar uma coisa, justamente porque não tem essa clareza do que pode ser feito quando trabalhar da zona de talento. Então, perde muito dinheiro, porque as empresas, às vezes, treinam e fica frustrado porque a pessoa sai, porque quando ela foi para o treinamento, ela já não gostava, já não fazia sentido para ela. E aí a empresa fez um investimento e a pessoa saiu. E não só isso, né? Porque pior do que você treinar uma pessoa e ela sair, é você não treinar e ela ficar. Então, ainda tem isso. Só que é aquele negócio, você treinar da forma errada é também uma dor para a empresa, porque é o mesmo que fosse se não fosse treinado. Equivale. Eu estou treinando uma pessoa em cima de algo incorreto. Então, eu não estou tendo o melhor dela, eu não estou tendo o melhor resultado. Ela está contribuindo menos do que ela pode. O potencial dela está lá em cima, mas o que eu estou trabalhando com ela está aqui embaixo. E aí entra a questão do que o Jorge falou, né? Não adianta uma pessoa ter potencial, porque aí eu acho que é aquele talento desaproveitado. É só um potencial, potencial não é resultado. Potencial de resultado não é resultado. O que é resultado é realmente aquilo, se realizar, ter uma conclusão. E dentro das empresas, o potencial das pessoas ter uma conclusão é ter um aproveitamento sendo convertido realmente para um ponto forte. Aí eu vou usar a palavra explorar, parece que está escravizando as pessoas, né? Não, mas o melhor aproveitamento daquilo que ela faz melhor. A pessoa feliz fazendo o que ela faz, né? A palavra é desenvolver. Pronto. Obrigada, Jorge. Não explorar. Mas é muito, muito importante isso, Flávia, porque quando as pessoas desenvolvem naquilo, o engajamento sobe. Quando o engajamento sobe, os seus resultados melhoram. Quando os seus resultados melhoram, você faz mais dinheiro. Quer dizer, é um círculo virtuoso quando você está trabalhando o assunto, as pessoas dentro do encaixe certo e dentro do potencial e o talento que elas têm. O oposto é certo. Quando você está trabalhando o lado do gap, o lado da deficiência, você perde, que nem você falou, Flávia, dinheiro está na mesa, você não pega esse dinheiro, o engajamento cai, os resultados caem, e a reação eu tenho que contratar mais pessoas, porque eu não estou dando conta, porque as pessoas não estão engajadas. Então, é um círculo negativo, não é virtuoso. Então, essa cultura do gap não está ajudando as empresas a chegarem à alta performance, e são uma barreira, na verdade, à alta performance. E a gente está discutindo aqui como é que a gente pode olhar essa cultura vem de longa data, não é fácil mudar, não é fácil trocar agora, mas é fundamental que a gente comece a nossa jornada não no gap, e sim no talento, no que as pessoas têm, e desenvolver isso, porque isso sim vai ser um círculo virtuoso para a empresa, gerando resultados diferenciados para a empresa. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. A cultura do gap não é mais o caminho para a gente seguir. Exatamente. É muito engraçado, né? Porque a cultura do gap também está muito ligada àquela ideia do manda quem pode, obedece quem tem juízo, que você tira muito do protagonismo das pessoas.
A pessoa só fica lá, né, você vai lá, vai falando do problema dela e ela vai tentando melhorar, fica num ciclo e você fica sempre com parece que a pessoa que está avaliando se ela vai conseguir ou não atingir um certo modelo ou um certo patamar. Quando a gente inverte isso e começa a olhar mais para o lado do talento e da potencialidade, você fala: "Eu não estou aqui para segurar você, eu estou aqui para fazer você voar e poder dar muito mais resultado. Me ajuda a tirar as barreiras para você gerar mais resultado". Olha que interessante esse paradigma para você como líder, de que você não precisa mais ficar aqui puxando as pessoas. Deixa elas voarem, você está lá junto com elas. Todo mundo vai voar junto, vai conseguir muito mais sucesso, vai conseguir muito mais resultados. Isso de uma forma natural e o mais legal, de uma forma altamente engajante. As pessoas estão lá com você, elas fazem parte, um senso de pertencimento forte. Por quê? Porque elas sabem, elas são reconhecidas por onde elas podem fazer a diferença e como elas podem fazer a diferença. E nisso, elas podem levantar a mão e falar assim: "Olha, eu sou muito bom nisso aqui, deixa eu ajudar, eu quero fazer isso. Eu faço isso pelo grupo, porque eu faço parte desse grupo". E todo mundo reconhece que aquela pessoa, ela contribui com essa qualidade que ninguém mais faz tão bem quanto ela. E olha que legal, quando você consegue ter esse senso de pertencimento e de orgulho próprio, de falar: "Puxa, eu faço a diferença na equipe, não eu sou mais alguém, sou igual a todo mundo aqui, tanto faz, tanto fez, não sei nem se eu existo". E sabe, no final que eu tenho um montão de defeito aqui, espero que não me peguem mais com defeitos. E você, líder, tem papel fundamental nisso. Não, e é tão bacana porque a gente conseguindo romper com isso, a gente consegue provar para as empresas que tão importante quanto, que existe uma importância da gente analisar e enxergar o erro, mas não de focar nele como uma primazia, mas na verdade de começar a fazer isso com relação aos acertos. Por quê? A capacidade de repetição do colaborador em acertar tem um potencial muito maior dentro da organização do que ele estar se corrigindo para as coisas que ele não está fazendo tão bem. E aí você olha para uma coisa que ele não está fazendo tão bem, se amarra nisso, se pega, e o que a gente está fazendo aqui é justamente propor essa ruptura, né? De você passar a olhar todas as outras coisas que ele acerta para que ele repita isso, melhore, e na repetição, inclusive, ele implante melhoria. A melhoria contínua, ela está no acerto, né? Você não tem melhoria contínua no erro. Tá? No erro cabe correção, né? Correção é diferente de melhoria contínua. E aí, dentro de tudo aquilo que a pessoa já tem de bacana, você implantar realmente melhoria contínua ou a possibilidade de alcançar a alta performance, você está trabalhando os pontos fortes, ela é muito maior e a satisfação desse colaborador, a sensação de pertencimento, engajamento, produtividade é muito maior, né? A lucratividade da empresa por conta do engajamento, né? Os ativamente desengajados, eles atuam na empresa de uma maneira que tem uma tendência de redução de lucro, então você tem a questão da potencialização do lucro, do faturamento, né, da produtividade do engajamento, né? É isso aí, ô Jorge, fala um pouquinho de aprender com acerto, eu gosto bastante quando você explica, é muito bacana. Bom, a gente fala sempre né, o que você aprende quando você fracassa, né, ou você não acerta. A única coisa que você realmente aprende é o que não fazer, né? Quando você não, você fala, bom, da próxima vez eu não vou fazer desse jeito, mas ele não te fala como fazer. Então, as pessoas deveriam passar muito mais tempo estudando sucesso. Quando eu tive sucesso numa coisa, né, como é que eu fiz? Com quem que eu fiz? Né? Quem foi meu parceiro, minha parceira? Qual foi a situação? Porque quando você começa a estudar o sucesso, você pode, usando o exemplo da Flávia, replicar, fazer de novo, fazer mais, né? E você começa a acertar mais. E, que nem eu falei, é um círculo virtuoso. Estudar o fracasso, que muita gente faz, né? Perdemos a venda, vamos fazer uma autópsia, o que, que aconteceu, não sei. Você só vai saber o que não fazer. Bom, da próxima vez não vamos fazer isso. Você deveria passar mais tempo com o seu time estudando aquela venda que teve um sucesso imenso. O que, que nós fizemos? Como nós fizemos? Quem fez o quê? E aí você começa a achar isso aí, você começa a entender qual é o seu caminho de sucesso. E esse caminho de sucesso sempre passa pelo talento dos seus colaboradores. O fracasso não passa pelo talento dos seus colaboradores. Então, sempre estudar o sucesso mais que o fracasso,
sempre estudar o sucesso antes de fazer uma autópsia do fracasso. Aí você vai encontrar o caminho para frente e não o que não fazer. Adorei o autópsia, né? Tá morto, né? Realmente é só objeto de estudo, né? É verdade, amei isso aí. Espero que quem está acompanhando a gente tenha gostado desse conteúdo, possa realmente aprender como fazer a ruptura dessa cultura do gap, e para você poder saber muito mais, continua, né, seguindo a gente, acompanhando aqui no canal, e compartilha esse vídeo com quem fizer sentido para você.